Vamos lá, de onde a gente parou. Versículo 9 do capítulo 2. E foi quando os homens continuaram a se rebelar e a transgredir contra Deus, corrompendo-se em seus caminhos, que a terra também se corrompeu por completo. E Enoque viveu 90 anos e gerou a Cainã. E Cainã cresceu e ele tinha 40 anos e se tornou sábio, e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria. E reinou sobre todos os filhos dos homens, e ele levou aos filhos dos homens a sabedoria e o conhecimento, pois Cainã era um homem muito sábio e tinha entendimento em todo tipo de sabedoria, e com sua sabedoria ele governou sobre os espíritos e demônios. E Cainã sabia por sua sabedoria que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra, e que o Senhor nos últimos dias iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. E Cainã escreveu nas tábuas de pedra o que era haveria de acontecer no futuro, e pô-los em seus tesouros. E Cainã reinou sobre a terra, e ele converteu alguns dos filhos dos homens para o serviço de Deus. E quando Cainã tinha 70 anos, gerou 3 filhas, 3 filhos e 2 filhas. E estes são os nomes dos filhos de Cainã: o nome de Malalel, primogênito, o segundo Enã e o terceiro Mered. E foram as suas irmãs Ada e Zila, que são os 5 filhos de Cainã que lhes nasceram. Essa Ada e Zila, eu acho que vão ser as mulheres do homem que mata Caim. Quer ver? Vamos lá. E Lameque, filho de Matusael, tornou-se próximo com Cainã pelo casamento. E ele tomou suas duas... É isso mesmo. Lameque, filho de Matusael. 2 filhas para suas esposas. A Ada concedeu e deu à luz o filho de Lameque, e ele chamou o seu nome de Jabal. E ele concebeu novamente e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Jubal. E Zila, sua irmã, era estéril naqueles dias, e não tinha filhos, porque naqueles dias os filhos dos homens tinham começado a pecar contra Deus e a transgredir os mandamentos que ele havia ordenado, e a Adão, para ser fecundos e multiplicar a terra. Então, isso aqui é interessante. Eu não sei se vai dar esses detalhes, mas lá no livro de Enoque é dito que as mulheres aprenderam com os anjos ervas abortivas, né? Pode ser, os caras queriam fazer sexo sem ter filhos e abortavam, né? Porque o que está falando aqui que ela é estéril, né? Naqueles dias, está falando que é porque os homens começaram a pecar contra Deus e transgredir os mandamentos. Então, meio que não é uma coisa natural essa esterilidade, né? Vamos lá. E alguns dos filhos dos homens forçavam suas esposas, é isso mesmo, para beber um composto que tornavam estéreis, a fim de que elas pudessem manter suas formas e a sua beleza não desaparecesse. E quando os filhos dos homens forçaram suas esposas para beber, Zila bebeu com eles, e as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos dos seus maridos, e as tinham como viúvas, enquanto seus maridos viviam, pois só atentavam para as férteis. E no fim dos seus dias e anos, quando Zila ficou velha, o Senhor abriu seu ventre, e ela concebeu e deu à luz a um filho e o chamou o seu nome de Tubal-Caim, dizendo: Depois que eu tinha secado, tenho obtido do Deus Todo-Poderoso. E concebeu outra vez e deu à luz a uma filha, e ela chamou seu nome de Naama, pois ela disse: Depois que sequei, tenho obtido prazer e deleite. E Lameque era velho e avançado em anos, e os seus olhos se escureceram de forma que não podia ver. E Tubal-Caim, seu filho, o estava conduzindo, e era um dia que Lameque entrou no campo, e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele. E enquanto eles estavam andando no campo, Caim, filho de Adão, avançou sobre eles, porque Lameque era muito velho e já não podia ver muito, e Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal-Caim disse a seu pai para desembainhar seu arco, e com as setas feriu Caim, que ainda estava longe. E ele matou-o, pois ele lhe surgiu parecendo um animal. E as setas entraram no corpo de Caim enquanto ele estava distante deles. E ele caiu ao chão e morreu. E o Senhor pagou a Caim conforme a sua maldade, que ele havia feito ao seu irmão Abel, de acordo com a palavra do Senhor que ele tinha falado. E aconteceu que, pois Caim ter morrido, que Lameque de Tubal foram ver o animal que haviam matado, e viram, e eis que Caim, o seu avô, jazia caído morto na terra. E Lameque ficou deveras triste por isso, e batendo palmas junto, ele atingiu seu filho e provocou sua morte. É interessante salientar aqui o seguinte, tá? Esse episódio aqui é descrito no Gênesis, só que não com tanto detalhe, porque já é descrito o seguinte:
Lameque depois vai conversar com suas esposas e ele diz o seguinte, né? Ele vai falar de Caim e fala assim: imagina um homem que matou um por pisar em seu calcanhar. No caso, pode ter sido com esse movimento assim, ele acabou matando um filho, né? E matou Caim. Deixa eu, deixa eu pegar aqui, rapidinho. Não tem como pausar no Telegram, né? Bom, deixa eu pegar esse texto aqui só para vocês verem como é que ele está no Gênesis, né? Por isso que é bom checar. Lameque. Lameque é o homem responsável por matar Caim. No caso, Lameque é neto de Caim. Ó, Gênesis capítulo 4, versículo 19. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Tá vendo? E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal Caim, que é o que saiu com Lameque aqui, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naama. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Deixa eu ver se tem a Read Food Chapter. Isso. Deixa eu ver aqui a continuação. Gênesis 4, 19. Ah, tá. Eu me perdi aqui. Vamos lá. Porque 7 vezes Caim será vingado. É isso. Só não dá mais detalhes sobre isso e coisa, né? Então vamos lá ver agora os detalhes aqui. Então, aí ele continua. Vamos ver de onde eu parei mesmo? Versículo 30. E aconteceu que após Caim ter morrido, que Lameque e Tubal foram ver o animal, beleza. E Lameque ficou deveras triste por isso, batendo palmas junto, ele atingiu seu filho, não, beleza, já li isso aqui. E as esposas de Lameque ouviram o que Lameque tinha feito e procuravam matá-lo. E as esposas de Lameque odiaram a partir desse dia, porque ele matou Caim e Tubal Caim. E as esposas de Lameque separaram-se dele e não deram ouvidos a ele por esses dias. E Lameque veio para suas esposas e ele esforçou-se para que a ouvissem sobre este assunto. E Lameque veio para suas esposas e ele esforçou-se para... Está ali de novo. Ouvissem sobre este assunto. É por isso que eu não gosto de ler em tela. E ele disse às suas esposas, Ada e Zila: ouvi a minha voz, ó esposas de Lameque, atentem para as minhas palavras, pois pensaram e disseram que matei um homem com as minhas feridas, e uma criança com os meus açoites, sem me terem feito nenhuma violência. Mas certamente fique sabendo que eu sou velho, e de cabelos grisalhos, e que meus olhos estão pesados com a idade, e eu fiz essa coisa inocentemente. E as esposas de Lameque ouviram ele neste assunto, e elas voltaram para ele com o conselho de seu pai Adão, que elas não tivessem mais filhos dele, sabendo que a ira de Deus estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens, para destruí-los com as águas do dilúvio, devido às suas maldades. E Malalel, filho de Cainã, viveu 65 anos e gerou a Jared. Jared viveu 62 e gerou a Enoque. E viveu Enoque 65 anos, capítulo 3, anos, e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois de ter gerado a Matusalém, e serviu ao Senhor e desprezava os maus caminhos dos homens. E a alma de Enoque foi envolvida na instrução do Senhor, no conhecimento e na compreensão. E ele sabiamente se afastou entre os filhos dos homens, e escondia-se deles por muitos dias. E foi o final de muitos anos, enquanto ele estava servindo ao Senhor e orando diante dele, em sua casa, que o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta-te, sai da tua casa e do lugar onde tu estás escondido, e aparece para os filhos dos homens, para que possa ensinar-lhes o caminho em que eles devem andar, e as obras que devem realizar para entrarem nos caminhos do Senhor. E Enoque levantou-se de acordo com a palavra do Senhor, e saiu de sua casa, deixando o seu lugar e a câmara em que ele estava escondido. Foi ter com os filhos dos homens e ensinou-lhes os caminhos
do Senhor, e na época reuniu os filhos dos homens, instruiu-os com a instrução do Senhor. E ele ordenou que fosse proclamado em todos os lugares onde os filhos dos homens habitavam, dizendo: Onde está o homem que deseja conhecer os caminhos do Senhor e as boas obras? Venham a Enoque. E todos os filhos dos homens que desejavam isso juntaram-se a Enoque, e Enoque reinou sobre os filhos dos homens, de acordo com a palavra do Senhor. E eles vieram e curvaram-se para ele e ouviram sua palavra. E o Espírito de Deus estava sobre Enoque, e ele ensinou todas as suas sabedoria, os seus, a sabedoria de Deus e seus caminhos. E os filhos dos homens serviram ao Senhor todos os dias de Enoque, e eles vieram para ouvir a sua sabedoria. E todos os reis dos filhos dos homens, tanto o primeiro como o últimos, juntamente com seus príncipes e juízes, vieram a Enoque quando ouviram falar da sua sabedoria, e inclinaram-se a ele, e eles também pediram a Enoque que reinasse sobre eles, e ele consentiu. E reuniram a todos 130 reis e príncipes, e eles fizeram a Enoque rei sobre eles, e eles estavam todos sob o seu poder e comando. E Enoque ensinou-lhes sabedoria e conhecimento, e os caminhos do Senhor, e ele fez a paz entre eles, e a paz estava sobre toda a terra durante a vida de Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, e ele fez justiça com todo o seu povo, e ele levou-os para os caminhos do Senhor. E essas são as gerações de Enoque, Matusalém, Eliseu, Elimeleque, 3 filhos, e suas irmãs eram Melca e Naamá. E Matusalém viveu 87 anos, e ele gerou a Lameque. E foi no ano que os nomes se repetem mesmo, tá? Só que é outro Lameque aqui. Esse Lameque é o pai de Enoque, tá? Se eu não me engano. É? Daqui a pouco a gente tem certeza. E foi no ano 56º da vida de Lameque, quando Adão morreu. 930 anos de idade tinha ele em sua morte. E os seus 2 filhos, com Enoque e Matusalém, seu filho, o sepultaram com grande pompa, como o enterro dos reis na caverna que Deus lhe tinha dito. E aquele lugar, todos os filhos dos homens fizeram um grande luto e choraram por conta de Adão, tornando-se, portanto, costume entre os filhos dos homens até este dia. Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, ele e seus filhos, como o Senhor Deus tinha falado. E foi no ano da morte de Adão, que foi os 243º ano do reinado de Enoque, em que o tempo de Enoque resolveu separar-se dos filhos dos homens, e guardou o segredo para si mesmo, como a primeira vez, a fim de servir o Senhor. E Enoque fez, mas não permanentemente deles, mas mantinha a distância dos filhos dos homens por 3 dias, e em seguida ia e juntava-se a eles por um dia. E durante os 3 dias que ele estava em seu quarto, ele orava e adorava o Senhor seu Deus. E no dia em que ele ia e aparecia aos seus súditos, ele ensinava-lhes o caminho do Senhor, e tudo o que lhe perguntavam sobre o Senhor lhes respondia. E ele o fez dessa maneira por muitos anos, e depois passou a isolar-se 6 dias, e aparecia ao seu povo um dia em cada 7, e depois uma vez em um mês, e depois uma vez em um ano, até que todos os reis e príncipes e filhos dos homens procuraram por ele e pediram novamente para ver o rosto de Enoque e ouvir a sua palavra, mas ele não podia, porque todos os filhos dos homens tinham medo de Enoque e temiam aproximar-se dele, por a Deus que estava sobre seu rosto. Portanto, o homem não podia olhá-lo, temendo ser punido e morrer. E todos os reis e príncipes resolveram reunir os filhos dos homens para se chegar a Enoque, pensando poder falar com ele no momento em que ele se aproximasse entre eles. E eles assim fizeram. E chegou o dia em Enoque apareceu, e estando eles todos reunidos, se chegaram a ele. E Enoque falou-lhes as palavras do Senhor, e ele ensinou-lhes sabedorias e conhecimento, e inclinaram-se diante dele e disseram: Que o rei viva, e que o rei viva. E algum tempo depois, quando os reis e os príncipes e os filhos dos homens estavam falando a Enoque, e Enoque estava ensinando os caminhos de Deus, eis que um anjo do Senhor, chamando Enoque do céu. A tradução está muito arcaica aqui. Arcaica não, um pouco mal feita até. Chamando Enoque do céu, quis trazê-lo para o céu para fazê-lo reinar lá sobre os filhos de Deus, como ele havia reinado sobre os filhos dos homens sobre a terra. Quando aquele tempo Enoque ouviu isso, ele foi e reuniu todos os habitantes da terra e lhes ensinou sabedorias e conhecimento, e deu-lhes instruções divinas. E ele disse-lhes: Tenho sido chamado a subir ao céu, portanto eu não sei o dia da minha ida. E por isso agora eu vou lhes ensinar sabedoria e conhecimento, e vou lhes dar instruções, antes de eu vos deixar.
em como agir sobre a terra em que vocês podem viver, e assim o fez. E ensinava-lhes sabedoria de conhecimento, e deu-lhes instruções, e ele os reprovou. E ele colocou diante deles estatutos e julgamentos para fazer sobre a terra, e fez paz entre eles, e ensinou-lhes a vida eterna, e habitou com ele algum tempo, ensinando-lhes essas coisas. E naquele tempo, os filhos dos homens estavam com Enoque, e Enoque estava falando com eles. E levantaram seus olhos e viram a semelhança de um grande cavalo que descia do céu, e o cavalo andava no ar. E eles contaram a Enoque o que tinha visto, e Enoque disse-lhes: Por minha conta se faz este cavalo descer sobre a terra. O tempo é chegado, quando em que eu devo ir de vocês, e eu não devo mais ser visto por vocês. E nessa altura o cavalo desceu e estava diante de Enoque, e todos os filhos dos homens e Enoque o viram. E Enoque novamente ordenou que se proclamasse em voz alta, dizendo: Onde está o homem que se deleita em conhecer os caminhos do Senhor, seu Deus? Que venha o dia de hoje a Enoque, antes que ele seja retirado do nosso meio. E todos os filhos dos homens convocados vieram a Enoque naquele dia, e todos os reis da terra com seus príncipes e conselheiros permaneceram com ele aquele dia. E Enoque então ensinou os filhos dos homens sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções divinas. E ele lhes ordenou para que servissem ao Senhor e andassem nos seus caminhos todos os dias da sua vida. E ele ensinou como ele continuou a fazer a paz entre eles. E foi depois disso que ele se levantou e montou no cavalo, e ele saiu de todos os filhos dos homens. Foram atrás dele cerca de 800.000 homens que iam com ele de viagem de um dia. E no segundo dia ele lhes disse para voltarem para casa e para suas tendas, porque vocês me perseguem, talvez possam vir até morrer? E alguns deles se retiraram dele, e aqueles que permaneceram foram com ele numa jornada de 6 dias. E Enoque disse a eles todos os dias para que retornassem às suas tendas, para que morressem. Mas eles não estavam dispostos a voltar, e eles foram com ele. E no sexto dia, alguns dos homens permaneceram e agarraram-se a ele e disseram-lhes: Nós vamos contigo até o lugar onde tu vais. Como vive o Senhor, só a morte vai nos separar. E eles insistiram muito para ir com ele, e ele deixou de falar com eles, e eles foram atrás dele e não voltaram. E quando os reis voltaram, eles fizeram um censo a fim de saber o número de homens restante, que foi com Enoque. E foi ao sétimo dia que Enoque subiu ao céu num redemoinho com cavalos e carros de fogo. Igualmente Elias, né? E no oitavo dia, todos os reis que andavam com Enoque procuraram de volta o número dos homens que estavam com Enoque no lugar em que ele subiu ao céu. E todos aqueles reis foram para o local e encontraram a terra lá cheia de neve. E sobre a neve havia pedras grandes de neve. E disseram uns aos outros: Vamos, quebremos as pedras grandes e vejamos, talvez os homens que permanecem com Enoque estejam mortos, e ele esteja agora sobre as pedras de neve. E procuraram, mas não conseguiram encontrá-los, pois ele tinha subido aos céus. Isso me acendeu uma dúvida. Esses homens que não foram achados, os homens que foram com Enoque. Se desse o número, a minha dúvida estava totalmente sanada. Eu só estou cogitando. Será os 144 mil separados? Que foram predestinados? É bem provável, né? Mas enfim. Tá aí a leitura. Lemos até o capítulo 3. Depois a gente lê a partir do capítulo 4, quando a gente finalizar. Acabou por quase 40 minutos, mas é assim mesmo.